Então, olá a todos, eu sou Gustavo Vieira da Silva, eu sou aluno do curso de Música na modalidade à distância pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. E esse vídeo ele tem como propósito realizarmos a atividade 3 da disciplina Metodologia do Ensino da Música 2 na unidade 1. O que é que essa atividade pediria? Ela pediria que a gente escolhesse 5 métodos falados na atividade anterior e discorresse um pouco sobre eles de acordo com as perguntas elencadas, no rodapé da disciplina. Então, eu saliento que o instrumento musical que eu havia escolhido era a flauta doce. E antes de falar os 5 métodos escorridos, eu vou ler e explicar um pouco sobre a questão do instrumento musical flauta doce. Então, a flauta doce ela se configura como um processo que é empregado na educação musical e no apoio musical. A mesma é um instrumento de fácil aquisição e de custo baixo. Ela também é empregada como uma possibilidade para a inclusão do seu ensino. Por exemplo, nas escolas, onde proporciona uma produção breve, por motivo da sua facilidade de aprendizagem. Então, aqui foi uma breve explanação sobre o instrumento musical flauta doce. E agora eu vou discorrer a cada passo e ler os 5 métodos de acordo com as perguntas elencadas na disciplina. Então, o primeiro método escolhido por mim é o método para a flauta doce do autor Helmut Monkemöller. Então, ele é estruturado, sim, ele é muito bem organizado e estruturado. Ele é ligado à questão da tradição erudita? Não existem peças, e sim exercícios no mesmo para praticá-lo. Ele é para estudantes, de intermédio avançados, e intermediários na flauta doce. Então, ele é um método pensado puramente no desenvolvimento da técnica instrumental? Sim, ele é apenas pensado na flauta doce. Como também ele é apenas baseado no instrumento musical flauta doce. A relação, os pontos positivos e negativos. Negativos eu não encontrei. E positivos vai desde a questão da organização no geral do método, a questão da estruturação da caixa, os detalhes na flauta doce, o trabalho com a respiração de maneira organizada no instrumento e menciona alguns ornamentos que eu destaquei, o staccato e o legato. Ele pode ser útil nas minhas aulas de várias formas, desde a aprendizagem inicial até as partes avançadas que envolvem a flauta, por exemplo, os ornamentos musicais de uma forma geral. Em relação ao segundo método escolhido, eu escolhi o método Suzuki, do autor também, Suzuki. Então, ele é estruturado, pois apresenta pontos importantes. Ele é baseado em peças, são peças compostas pelo autor. Não existem peças no mesmo, e sim exercícios para praticá-los na questão que envolve o método em si, de uma forma geral, na flauta doce. Ele é para estudantes iniciantes e ele é apenas baseado na flauta doce como exercício, de instrumento musical. Ele trabalha a cultura do aluno? Sim. Ele pode ser trabalhado desde o lado cognitivo, ou seja, o desenvolvimento cognitivo e a percepção musical que envolve os alunos de forma geral. Os pontos positivos e negativos. Negativos eu também não encontrei, e os positivos eu cito que este método é, de uma forma geral, um dos mais conhecidos, pois tem muitos benefícios. Desde a questão inicial com a flauta, como também trabalharei as técnicas para serem utilizadas na flauta doce de maneira cognitiva, certo? E como é que eu trabalharia o mesmo na questão da minha sala de aula? Eu trabalharia a flauta doce de maneira inicial no ensino-aprendizagem, teórico e prático dos discentes, de forma agregada, que esse método, como iniciantes, pudesse ser introduzido de maneira geral no seu ensino-aprendizagem. Então, o terceiro método, dando continuidade, que eu escolhi é o método Minha Doce Flauta Doce, do autor Mário Mascarenhas. Então, ele é estruturado, pois apresenta variações pertinentes aos métodos. Ele é baseado em peças? Sim, é baseado em peça no que diz respeito ao método. Eles são ligados à questão da tradição erudita? Não, são peças ligadas a tradições populares. Ele é para estudantes de qual determinada faixa etária? Ele abrange todos os tipos de faixa etária. Ele é baseado apenas no instrumento? Ele é baseado apenas no instrumento flauta. Ele trabalha a cultura do aluno? Sim, pois todas as músicas trabalhadas e exercícios são baseados em músicas populares.
Os pontos positivos e negativos. Negativos não tem, certo? E o positivo é que nota-se a presença de andamentos do mais lento ao mais rápido. E como é que eu trabalharia esse método em minhas aulas? Ele pode ser útil em minhas aulas de várias questões, desde as questões que envolvem os exercícios, com o intuito de incentivar o aprendizado da flauta doce, para o aluno ter um dado desempenho no que diz respeito aos exercícios de forma agregada no seu ensino-aprendizagem. Já o quarto método tem nome Método de Divisão Musical, praticando com a flauta doce, do autor Wagner Coutinho. Ele é estruturado, ele não é baseado em peças, e sim em exercícios. Ele é para estudantes de nível intermediário e avançado, e ele é puramente desenvolvido no desenvolvimento de uma técnica instrumental. Ele é baseado apenas no instrumento musical e ele não trabalha a cultura do aluno. Ele trabalha mais a questão de exercícios que envolvem a flauta doce. Os pontos positivos e negativos. Negativos, mais uma vez, eu não encontrei. E os positivos vai desde a organização até a questão que envolve os exercícios, de flauta doce como um todo, para o entendimento nocivo sobre o instrumento musical. E como é que eu trabalharia o mesmo em minhas aulas? Eu trabalharia de inúmeras formas, como partes de conhecimentos mais aprimorados perante o instrumento musical flauta doce em nível intermediário e avançado, pois é um método mais avançado no que diz respeito ao instrumento musical flauta doce. E por fim, o quinto e último método. O nome é Musicalização com a Flauta Doce, um método dinâmico e divertido do autor Marlos Souza Vieira. Então, ele é estruturado e ele não é ligado à tradição erudita, e sim a tradições populares. Ele é para estudantes iniciantes no questão da flauta doce. Ele é baseado apenas no instrumento e ele trabalha assim a cultura do aluno, desde a questão popular, como também um ímpeto para um dado desempenho com a flauta. Não tem pontos negativos, e os positivos eu destaco a importância do mesmo em estar para o desenvolvimento de métodos em crianças iniciantes na flauta. E como é que ele pode ser útil em minhas aulas? Ele pode ser útil de diversas formas, desde a questão da iniciação até a experiência primária para com a flauta doce em crianças iniciantes nesse instrumento musical. Então, de uma forma rápida e sucinta, eu discorri, li e expliquei os 5 métodos escolhidos por mim para um dado desempenho no que diz respeito a esse instrumento musical de grande importância, que é a flauta doce. Certo? Foram métodos importantes que perpassaram vários estudos, mas que foram falados de acordo com cada exibição, certo? No que diz respeito à flauta doce. Espero que tenha ficado claro e compreensivo, e muito obrigado.